Eu quero saber quem já está conectado, se está tudo certo com a imagem e com o áudio, se vocês já conseguem me ver. E a gente está começando a nossa terceira live Mão na Massa com exercícios de vestibulinho para você, vestibulindo e vestibulinda que vai prestar a prova no final do ano. E vamos conferir quem já está aqui, os comentários. Hoje, os exercícios eles têm um tema muito especial, que é geometria. E onde que a gente está no mundo? Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Amanda Verardo e eu sou professora de matemática e trabalho na preparação de alunos que querem fazer a prova de um curso técnico e ter o seu nome na lista dos aprovados. Aqui, já deu certo. Enfim, continuando. Quando os alunos me procuram, eu percebo que muitos deles estudam do jeito errado. Isso mesmo, os alunos têm muita boa vontade, porém, sozinho eu percebo que eles estudam errado. E essa live de hoje é para, junto com você, mostrar um pouco do que é esse jeito certo de estudar para o vestibulinho. É apenas uma parte daquilo que tem lá dentro do curso online que eu tenho. Isso é apenas uma parte de tudo que os alunos têm dentro do curso. Os alunos muitas vezes não sabem priorizar os assuntos na hora de estudar. E por causa disso, o que acontece? Eles acabam gastando tempo com uma coisa errada. E hoje você vai gastar tempo com a coisa certa, você vai investir tempo com a coisa certa porque é o que cai no vestibulinho, beleza? Então vamos começar, a gente vai para o primeiro exercício. Esse exercício foi da prova da ETEC para o segundo semestre do ano de 2017. Olha só, o enunciado já está aqui na tela, a gente vai ler o enunciado, destacar as informações importantes e pensar daquilo que a gente já conhece, o que a gente podia usar na resolução desse exercício, beleza? Então, olha só, observe o tangram em uma possível disposição de suas peças. Se a área do triângulo ABO é de 16 centímetros ao quadrado, a área do quadrado OPQR é em centímetros quadrados. Então, olha só. Nesse momento do exercício, o que a gente vai fazer? Vai grifar as informações que são relevantes para a hora da resolução. Então, ele fala de um triângulo, o triângulo ABO, e determina a área dele, 16 centímetros ao quadrado. E pergunta a área de um quadrado. Então, você vai olhar aí na figura esse quadrado OPQR, beleza? Bom, isso daí é um tangram. E aí, eu pergunto para você... Você já tinha visto um tangram antes? Alguma vez na tua escola você já brincou com um tangram? Ou você já resolveu algum exercício de tangram? Ou você já montou um tangram na sua escola? Porque ele é um quebra-cabeça chinês muito antigo. Algumas escolas fazem atividades quando os alunos estão lá no segundo, terceiro ano e os alunos fazem toda uma montagem com tangram e às vezes nunca mais é visto isso na escola, às vezes volta lá no sexto, sétimo ano. Eu não sei se você faz parte dos alunos que já viu ou já trabalhou com tangram antes ou não, então escreva aí nos comentários que eu quero ver quem já viu tangram antes. Ah, olha só, tem gente aqui, eu quero saber o nome. Boa noite, tem gente aqui que comentou, mas tá um nome muito difícil para ler nos comentários. Fala aí, qual o seu nome, lindona? Eu acho que é uma lindona que tá aqui comigo. Me fala o seu nome e a cidade de qual cidade você é. E eu estava falando de um tangram. Se você nunca viu antes, não tem problema porque eu vou te mostrar agora. Esse quebra-cabeça chinês, ele é formado por dois triângulos grandes, por um triângulo médio e por dois triângulos pequenos, que nessa figura os triângulos grandes eu indiquei com verde, o triângulo médio com azul e os dois pequenos com amarelo. Além deles,
um quadrado e um paralelogramo. Então, essas são as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras que compõem o tangram. E aí, qual que é a sacada? É que qualquer uma das peças desse tangram pode ser formada a partir de outras peças menores, exceto os 2 triângulos amarelos, que são as menores peças. Então, tirando os 2 triângulos, todos os outros, os triângulos grandes, o médio, o paralelogramo e o quadrado, todos eles podem ser formados por outras peças do tangram, desde que sejam menores. E é essa sacada que você precisava ter na hora da resolução do exercício. Esse é o conhecimento que você tinha que trazer de bagagem para a hora da prova. Por quê? Aí as suas contas ficariam muito mais fáceis, porque você já ia pensar, ele falou da área de um triângulo, já ia lembrar da fórmula, base vezes altura dividido por 2, ia tentar encaixar os números na fórmula para depois encontrar a área do quadrado, que é lado vezes lado, mas talvez essa não era a melhor alternativa. Essa não era, com certeza, não era definitivamente a melhor alternativa. Melhor alternativa nesse exercício, olha só qual que era. Primeiro, eu tô destacando aqui para vocês. Só o triângulo verde que foi dado no enunciado. Ah lá, Luísa escreveu aqui nos comentários que ela já viu uma vez apenas o tangram. Então, quem não viu ou quem só viu uma vez ou poucas vezes, aproveita agora. Esse triângulo verde, ele falou 16 centímetros quadrados. E a gente vai calcular agora a área do quadrado. Gente, olha só como era fácil esse exercício. Você não imagina que ele era tão fácil assim. Tá vendo esse quadrado que a gente tem que colocar a medida da área dele? Ele pode ser formado a partir da composição de 2 triângulos amarelos. Você pode perceber que a gente consegue encaixar 2 triângulos amarelos e formar o quadrado vermelho. E o triângulo grande, o triângulo verde, ele é, olha só, 1, 2, 3, 4 triângulos amarelos. Então, a gente consegue compor o triângulo grande com 4 triângulos pequenos. Então, olha só, a proporção era simplesmente uma proporção. 4 desses triângulos amarelos juntos formam qual área? 16 centímetros ao quadrado. Então, 2 triângulos amarelos vai ser qual medida de área? Bom, se 4 dá 16, 2 que é a metade de 4, 16 qual é a metade? 8. Então, a área daquele quadrado vermelho, que é formado por 2 triângulos amarelos, era de 8 centímetros ao quadrado, o que para nós era a alternativa D. E aí, o que vocês acharam da resolução desse exercício? Vocês imaginavam que dava para resolver esse exercício fazendo apenas uma proporção? Nesse caso, apenas uma divisão? Comenta aí. Olha só, o Adriel tem 13 anos, tá aqui também. O Kael chegou. Kael, um beijo para você. Se vocês ainda não conhecem o Kael, ele acompanhou a Semana da Matemática para o Vestibulinho, participou, montou o cronograma dele de estudos e postou lá nos stories, os stories no Instagram participando da semana, e ele foi um dos premiados que ganhou uma encomenda da professora Amanda Verardi essa semana lá na casa dele em São Paulo. Então, se você ainda não participou da Semana da Matemática para o Vestibulinho e quer participar da próxima, aqui na descrição do vídeo tem o link www.amandaverardi.com.br/vestibulinho, e quando terminar a live vocês vão lá se inscrever para quando tiver a próxima receber todas as informações, belezinha? Vamos continuar, a gente já fez o primeiro exercício da live de hoje, que tem como tema geometria. A gente fez aqui um exercício que envolvia triângulo e quadrado, e agora a gente vai para o exercício 2. E antes disso, olha só qual é a conclusão: brinque com um tangram antes da prova. Eu vou fazer até uma sequência de stories especial lá para o Instagram, ensinando vocês a montar um tangram em casa. Assim vocês não vão dar desculpa e vão montar o tangram em casa e vão brincar um pouquinho para ir mais preparado para a prova. Olha só, exercício 2, o enunciado está na tela.
Numa área circular medindo 314 metros ao quadrado, o proprietário resolve inscrever um quadrado. Na área quadrada, ele irá cimentar e na área restante plantará capim. O valor numérico correspondente à medida da área que será destinada ao plantio de capim em metros ao quadrado, considerando π igual a 3,14, é um valor, e aí tem as alternativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai grifar as informações importantes do enunciado e depois vai pensar na resolução. Eu tô vendo aqui o pessoal comentando e olha só, a Larissa, ela tá na conta do irmão dela. E a Jéssica comentou, nossa, parece difícil, mas quando você vê o exercício resolvido é mais fácil. Kael, por isso que tem que fazer antes, olha só. Por isso que eu vou ensinar vocês no Instagram como brincar com o Tangram, tá? Então vamos voltar todo mundo agora no exercício 2. Eu grifei as informações. Gente, ele falou a área do círculo. Vocês sabem a diferença entre círculo e circunferência? Se alguém souber a diferença entre círculo e circunferência, deixa nos comentários. Quero só ver o nível de conhecimento que vocês estão. Aqui ele falou que a área é de 314 metros ao quadrado e que vai inscrever um quadrado. Vocês sabem o significado dessa palavra inscrever? Ela é irmã de uma outra palavrinha, que é circunscrever. Quando vocês estão estudando, uma aula provavelmente você vai ver alguma coisa inscrita e na outra aula uma coisa circunscrita. Inscrita é dentro e circunscrita fora. Então, o que é nesse caso, inscrever um quadrado? Significa que do desenho que tiver no começo, depois dentro vai ter um quadrado. Isso que significa a palavra inscrever, inscrito, tá? Então, se você está estudando para a prova, não sabia dessa, você já vai anotar. Beleza. Aí, ele falou assim, que o quadrado vai ser cimento. E o que sobrar fora do quadrado, mas dentro desse círculo, vai plantar grama. E ele quer saber qual vai ser a área plantada de grama. E falou, considera o π igual a 3,14. E aí os alunos, sempre que tem exercício de circunferência, de círculo, eles olham para mim, professora, tem que considerar o π igual a 3,14? Tem que considerar o que o enunciado der. Se o enunciado não der nada, você vai deixar π, não vai tirar o π, vai deixar em função de π a resposta. Se o enunciado falar, considere π igual a 3, você vai colocar 3 no lugar do π. Nesse daqui ele falou 3,14, a gente vai colocar 3,14, beleza? Então vamos começar a pensar no desenho. Olha só, desenhei o círculo. Olha só, já estão aqui escrevendo nos comentários. Circunferência é quando não tem a parte interna, é só a bordinha. Vamos dizer, é a borda recheada da pizza. E círculo é quando tem a área preenchida. Então, quando tem a área preenchida, que é a pizza com todo o recheio, aí é o círculo, belezinha? Para quem não sabia, tá aqui. Muito bem, quem participou nos comentários. Gostei de ver, pessoal. Aí vai ter inscrito, ou seja, vai ter dentro um quadrado. Então, desenhei o quadrado. Aí a gente tem que lembrar dos elementos da circunferência. Falei de circunferência, eu vou pensar em centro da circunferência. Vou pensar em raio, vou pensar em diâmetro, tá? Então, o que é o raio? O raio é aquela distância do centro até a extremidade do círculo ou da circunferência, beleza? Bom, o que é o diâmetro? O diâmetro é quando a gente vai de uma extremidade até a outra da circunferência ou do círculo, passando pelo centro. Então, perceba que aí na figura eu destaquei o que é um raio e destaquei um diâmetro. E que nesse caso, quando a gente tem o diâmetro, que são 2 raios, nessa figura, ele também é o quê? A diagonal do quadrado. Nesse caso, beleza? E quando ele falou que é inscrito, significa que os 4 vértices do quadrado, eles tocam na circunferência, beleza?
Bom, então aqui eu comecei a dar nome aos bois, então indiquei pela letra R o raio da circunferência, ou do círculo nesse caso. Indiquei com L o lado do quadrado. E aí eu pensei, bom, a fórmula, qual que é a fórmula da área do círculo? É πr ao quadrado. Qual é a fórmula da área do quadrado? É lado ao quadrado. Bom, aí eu pensei, poxa, eu preciso só do que está fora, então eu vou ter que tirar essa área do quadrado. Mas como que eu vou chegar nessa área do quadrado? Não sei. Então eu pensei só naquele triângulo. Percebe que eu peguei o diâmetro, ou ali a diagonal, e os dois lados do quadrado e montei um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo, com certeza, porque o quadrado tem 4 ângulos internos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, esse triângulo é reto. Se ele é um triângulo reto, retângulo no caso, eu posso usar o Pitágoras. E olha só o porquê que eu vou usar o Pitágoras. Usando Pitágoras, a hipotenusa, que é o 2r elevado ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos, vai ficar 2r ao quadrado é 2r vezes 2r. 2 vezes 2, 4, r vezes r, r ao quadrado. Vai dar que 4r ao quadrado é igual 1l ao quadrado, mais 1l ao quadrado, 2l ao quadrado. Então, 4r ao quadrado igual a 2l ao quadrado. O 2 que está multiplicando 1l ao quadrado vai passar dividindo. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Então, eu posso falar que o L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. E eu fiz isso de propósito, porque olha só a fórmula lá em cima. A área do quadrado não é lado ao quadrado? A gente precisa, num exercício desse estilo, deixar tudo em função da mesma variável. Ou todo mundo em função do L, ou todo mundo em função do R, para poder chegar numa resposta no final, tá? O que mais que eu fiz? Lembra que lá no enunciado ele tinha dado o número 314, que era a área do círculo? Então, eu tirei na fórmula o que seria a área do círculo, coloquei no lugar dele o número 314, substituí o π por 3,14 e agora a gente vai encontrar a medida do raio. Por quê? Substituindo na fórmula esses números, o 3,14 que estava multiplicando, ou 3 inteiros e 14 centésimos é a maneira correta da gente fazer a leitura desse número, quando ele passa dividindo, a divisão dá 100. E existe algum número que elevado ao quadrado dá 100? Existe. Qual é o número? É o número 10. Então, a gente encontrou a medida do raio. E tendo a medida do raio, agora a gente vai encontrar a medida da área da grama. Porque é só fazer a área da circunferência, do círculo, menos a área do quadrado. E eu já sei que esse L ao quadrado, que é a área do quadrado, eu posso substituir por quanto? Por 2R ao quadrado. E no lugar do R, o que a gente vai fazer? Esse 2R ao quadrado eu tinha encontrado lá no Pitágoras. Eu tiro o R, coloco 10. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 2 dá 200. A área da grama vai ser 314 menos 200, que vai dar 114. E o que é esses 114 metros ao quadrado? A gente tem que olhar nas alternativas. Ele é um número irracional? Não. O que é número irracional? É raiz de 2, é o raiz de 3, é o π. Não, foi um número exato. Ele é um número ímpar? Não, ele não é número ímpar. Ele é um número inteiro menor que 150? Olha só, 114 é menor que 150 e é um número inteiro. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. É um número maior que 170? Não. É uma dízima periódica? Também não. E assim a gente terminou o segundo exercício da live de hoje. E eu quero ver o que vocês estão comentando aqui. Que legal, olha, Mundo dos Nomes. Adorei o seu canal. Te descobri no canal da professora, acho que é a professora Ângela. Será que você pode fazer uma aula de frações algébricas? Posso. Ela já está até filmada. Em breve ela será editada e postada aqui no canal. Essa aula já está filmada. Fiz exercícios, deixei exercício de tarefa, vocês vão pirar. Quem está precisando vai pirar. Beleza?
Vamos continuar, gente? Agora a gente vai para o terceiro exercício da aula. E se você chegou depois, você tem que ficar ligado. O tempo que você tem que usar estudando certo para a prova. Então, toma cuidado para não estudar errado aí, tá bom? Olha só, o exercício 3, ele é o exercício do Cotuca. Eu não sei se vocês conhecem. O Cotuca é o Colégio Técnico da Unicamp, lá em Campinas. Escreve aqui no comentário de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo, em qual cidade que vocês vão prestar prova para curso técnico, para eu saber aqui se tem alguém da região do Cotuca, ou da ETEC, ou o exercício anterior, que era um exercício do Instituto Federal lá da Bahia. Vamos ver de onde vocês são. Ó, esse vídeo vai ficar salvo no canal, então se depois vocês quiserem voltar, pausar o vídeo, entender bem passo a passo a resolução da questão, vai ficar aqui, vocês podem assistir, tá bom? Vamos continuar a live aqui, porque cada um tem o seu tempo. Depois vocês podem voltar e assistir bem o passo a passo, tá? Provavelmente aqui o desenho não tá aparecendo inteiro, tá aparecendo um cantinho, mas no próximo slide ele vai aparecer inteiro. Olha só o enunciado. Os 4 triângulos equiláteros congruentes na figura a seguir estão enfileirados de modo que os pontos A, B, C, D e E são colineares. Sabendo que o lado do triângulo equilátero mede 1 centímetro, o valor da tangente do ângulo IAE é... Então, vamos lá. Lê o enunciado. Na hora da prova, grifa as informações importantes. Então, ele falou que existem nessa figura 4 triângulos congruentes. Você sabe o que significa triângulo congruente? Equilátero e congruente. Equilátero é que tem os 3 lados iguais. E congruentes que os triângulos são iguais entre si, beleza? Por exemplo, se o lado deles for 10 centímetros, os 3 lados é 10 centímetros porque é equilátero. E todos vão ter lado 10 centímetros porque são triângulos congruentes, beleza? Bom, aí a gente continua, ele fala que os pontos A, B, C, D e E são colineares, ou seja, todos estão na mesma reta. E diz que o lado do triângulo mede 1 centímetro e quer saber a tangente de um ângulo. Tangente, já tem que bater um alarme aí, você vai lembrar. Tangente tem a ver com trigonometria, trigonometria tem a ver com seno, cosseno, tangente. Tem a ver com triângulo, retângulo, com cateto, oposto, cateto, adjacente com hipotenusa. Então, por isso que eu falo, tem aluno que estuda errado, porque estuda de qualquer jeito. Então, vem com a tia Amanda aqui para estudar do jeito certo. Para a gente dar nome aos bois, para a gente colocar pingo nos is. Olha de que ângulo que ele está fazendo. Eu circulei aí em vermelho. E agora a gente vai mudar, né, de slide para você ver o desenho todo. Bom, Amanda, para o que eu tenho que olhar nessa figura? Você tem que olhar para um triângulo. Ah, tá, beleza, Amanda. Tem que olhar para um triângulo. Qual, né? Porque tem um negócio que tá sobrando nessa figura é triângulo. Qual triângulo? Olha só. Esse daqui. Tcharam. A hipotenusa desse triângulo é o segmento AI. Um cateto desse triângulo parte no ponto A e vai até o ponto médio do lado DE. E o outro é a altura do triângulo IDE, beleza? Então, olha só, eu puxei aqui uma setinha azul, essa é a altura do triângulo IDE, que é um triângulo equilátero. Então, nesse caso, essa altura que é perpendicular ao lado oposto, a altura num triângulo, ela é sempre parte de um vértice e vai até o lado oposto, formando com o lado oposto o ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo vai ser o quê? Ele vai ser um triângulo retângulo, beleza? Tá. Ele tinha perguntado o quê, pessoal? Ele tinha perguntado a tangente. E aí você tem que lembrar da definição, porque uma coisa é tangente, outra coisa é o seno. Você não pode confundir. O que é a tangente? Tangente é a razão, a relação trigonométrica que vai relacionar o cateto oposto
com um cateto adjacente. Eu puxei uma setinha vermelha aí no cateto oposto. Esse cateto oposto, ele é a altura de um triângulo equilátero. E a altura de triângulo equilátero tem fórmula. Tem fórmula, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. E qual é a medida do lado desse triângulo equilátero? O enunciado deu e falou que é 1. Então, por isso que vai ficar 1 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2, que é da fórmula. Então, 1 ao quadrado é 1 raiz de 3 sobre 2, ou raiz de 3 sobre 2 centímetros, beleza? Então, a gente tem a medida desse cateto que está oposto ao ângulo que o enunciado está perguntando? Sim, nós temos. O enunciado não deu, mas a gente conseguiu calcular, beleza? Agora, olha só o que é o cateto adjacente ao ângulo dado. Ele tem ali do A até o B, é um lado de triângulo, mede 1 centímetro. Do B até o C é outro lado de triângulo, mais 1 centímetro. Do C até o D a mesma coisa. E do D até o final desse lado vai ser meio centímetro. Por quê? Aquele outro cateto, que é a altura de um triângulo, ele vai até o ponto médio. Isso é propriedade do triângulo equilátero. Então, por isso que aí vai dar meio. Então, quando a gente soma 1 mais 1 mais 1 mais meio, dá 3,5, 3,5, 3 inteiros e 5 décimos. Só que a gente pode deixar tanto na forma decimal, esse número, como na forma fracionária. Qual é a forma fracionária? É 7 meios, 7 sobre 2. Tá bom? Então, olha só, tem aqui o triângulo, a gente tem o cateto oposto e tem o cateto adjacente. Dá pra gente calcular a tangente? Dá, porque já tem o que precisa, o cateto oposto e o adjacente. Então, olha só, coloquei a fórmula tangente de um ângulo alfa, porque a gente não sabe quanto que mede esse ângulo, estou chamando ele de ângulo alfa. Vai ser a divisão, a fração do cateto oposto com o cateto adjacente. O cateto oposto é a raiz de 3 sobre 2 e o cateto adjacente, eu preferi, nesse caso, deixar a fração. Porque é mais fácil, para mim, nesse caso, fazer a divisão entre duas frações, que é o que a gente chama de barrigão, barriguinha. Extremos vezes extremos dividido pelos meios. Então, eu vou fazer os extremos. Raiz de 3, que é o numerador da fração de cima, vezes o denominador da fração de baixo, vezes 2, vai dar 2 raiz de 3, dividido por meios. 2 vezes 7, 14. E aí, o 2 dá para simplificar com o 14. Dá para a gente dividir o numerador e o denominador por 2. E por isso que a tangente de alfa vai dar raiz de 3 sobre 7, o que para nós é a alternativa B. Belezinha? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse exercício 3? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Ai, ai! Isso é geometria, aqui. A Gabriela perguntou, isso é geometria? Sim, porque a trigonometria, ela tá lá dentro da geometria. Ela é um pedacinho da geometria. Na geometria tem área, tem perímetro, tem diagonais, tem soma de ângulos internos, tem ângulos e também vai ter o quê? Vai ter a trigonometria. Belezinha? Então é. Podemos ir para o exercício 4, pessoal? Esse exercício 4, quem me segue lá no Instagram, viu que eu postei ele nos stories. Eu quero saber aqui nos comentários essa questão, que ela é lá do Instituto Federal de Santa Catarina, que foi aplicada para o primeiro semestre do ano de 2019. Alguém que está aqui ao vivo viu essa questão lá nos stories e tentou fazer antes em casa? Essa é até uma dica que eu vou deixar para vocês. Se inscrevam no canal, ativa o sininho e também depois que terminar a live, quem ainda não me segue, vai lá pro @amandaverardo para me seguir no Instagram para acompanhar, porque eu sempre estou postando questões e vocês podem continuar estudando, que é muito importante vocês tentarem fazer as questões sozinhos, porque no dia da prova eu não estarei lá com vocês. Então, tenta fazer sozinho e depois a gente vai conferir a resposta aqui na live, beleza? Trigonometria cai no vestibulinho? Que, ó, Vitor Hugo, não fui eu que inventei a questão. Eu tirei do vestibulinho. Então, se essa questão é do vestibulinho, como ela é, então
A resposta é sim, Caio. E não fui eu que inventei. Eu tirei da prova. Então, quando eu falo alunos, ele se perde tempo com a coisa errada, que às vezes o aluno em casa sozinho escolhe lá um determinado tema para estudar, mas ele está estudando errado, porque o que acontece? Às vezes ele não está estudando o que de fato cai na prova. Então, por isso que é importante você procurar por um mentor, um professor, um curso que vai te colocar no lugar certo, na trilha que vai te levar até a aprovação. Beleza, pessoal? Olha só, enunciado já está aqui na tela, a gente vai começar a resolver. Na figura a seguir, há 3 quadrados, sendo 258 centímetros ao quadrado a soma das suas áreas. Qual o perímetro do maior quadrado em centímetros, sendo que o menor quadrado tem lado medindo 5 centímetros? Assinale a alternativa correta. Escreve aqui nos comentários como que vocês começariam a resolução dessa questão. Bom, se fosse eu ia começar grifando as informações importantes. Ele falou 3 quadrados, é bom eu lembrar, ter certeza que essa figura é um quadrado, porque vai que fosse um retângulo, né? Ali, quando ele fala 258, soma de suas áreas. Então não é a área só de um, é a soma dos 3 juntos. Aí, o que ele perguntou? A gente tem que ter muita clareza de qual é a pergunta, porque senão ele dá um número, você faz qualquer conta que vier na tua cabeça, será que essa conta ela responde o que está sendo perguntado? Então, por isso que eu já até destaquei em outra cor, ele quer saber o perímetro. Eu já vou, na hora da resolução, colocar um P com uma interrogação na frente, porque o que eu quero descobrir é o perímetro. E ele fala, o menor quadrado tem lado medindo 5 centímetros. Então, onde que a gente vai colocar esse 5? No lado do menor quadrado, beleza? Então, ó, mudei aqui de slide. Eu chamei de triângulos 1, 2 e 3, para tentar ficar mais claro para você que está aí em casa assistindo. Quadrado 1 é o quadrado menor, quadrado 3 é o quadrado maior e o quadrado 2 é o do meio, é o que não é nem o menor nem o maior. No quadrado 1, eu indiquei a medida do lado dele, 5. No quadrado 2, a gente sabe qual é a medida do lado dele? Não sabe, por isso que eu chamei de x. E qual vai ser a medida do lado do quadrado 3? Vai ser 5 mais x. O lado do menor mais o lado do maior, porque a gente poderia encaixar certinho um do lado do outro. Então, posso afirmar que o lado do quadrado maior é x mais 5. Beleza, eu quero saber o perímetro. Mas para eu saber o perímetro do terceiro quadrado, que é o maior, eu tenho que saber o lado dele. Então, eu tenho que descobrir o x. Bom, então eu vou começar. A área do quadrado pequeno é a do cada um no seu quadrado. Lado vezes lado é a área do quadrado. 5 vezes 5, 25. A área do segundo, do quadrado 2, vai ser x ao quadrado. X vezes x. E a área do terceiro vai ser o quê? X mais 5, tudo isso elevado ao quadrado. E qualquer coisa na matemática ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então, quanto que é x mais 5 vezes x mais 5? Você pode fazer distribuindo x, depois distribuindo 5, e aí você vai cair nesse trinômio, que é um trinômio quadrado perfeito. Ou você vai fazer quadradinho no canto, no meio vezes 2, confere o sinal. E essa musiquinha eu cantei, expliquei o que significa cada um desses discos que eu cantei lá na live de fatoração. Então, se você também precisa de ajuda em fatoração, você vai buscar lá no canal, casos de fatoração. E tem uma live só de casos de fatoração. Beleza. Aí eu vou usar aquela outra informação que o enunciado deu, que é a soma das 3 áreas dá 258. Então, eu vou somar a área do primeiro, que é 25, com a área do segundo, que é x quadrado, com a área do terceiro, que é x quadrado, mais 10x, mais 25, e tudo isso igual a 258. Vou somar os termos semelhantes. O que é termos semelhantes, Amanda? É x quadrado com x quadrado, x com x se tiver, que não tem nesse caso, e só número com só número. Aí eu organizei, isso daí é uma equação de segundo grau.
E ali eu cheguei em 2x² mais 10x menos 208, né? Depois que eu fiz as operações. E nesse momento, todos os números são pares, ou seja, múltiplos de 2. Então, a gente pode simplificar a equação toda por 2. Então, por isso que depois que eu dividi por 2, a equação final ficou x² mais 5x menos 104, tudo isso igual a zero. Equação do segundo grau tem coeficientes a, b e c. Nesse caso, quais são os coeficientes? 1, 5 e menos 104. O que eu vou fazer? Vou usar a fórmula de Bhaskara, vou calcular o valor do delta, e aí isso daí também é uma outra aula que não é o foco hoje o foco é geometria. Quando a aula for equação do segundo grau, e eu tenho um vídeo também gravado só desse assunto, que também em breve vai estar aqui no canal, por isso fique inscrito e ative o sininho, porque na hora que entrar no ar, você já, se tiver dúvida, vem correndo assistir, que tá tudo explicadinho, como que resolve uma equação de segundo grau. Vai ficar o oposto de 5, mais ou menos a raiz do delta, que é 441, tudo isso dividido por 2. E é bom quando o delta dá 441, é ótimo, adoro. Por quê? Porque tem raiz quadrada exata, que é 21. Então, vai ficar menos 5 mais 21, que dá 16, dividido por 2 dá 8. E menos 5 com menos 21 dá menos 26, dividido por 2 dá menos 13. Só que a gente está falando de lado de quadrado, e o lado do quadrado pode ser negativo? Não pode, então por isso que eu excluo essa possibilidade do menos 13 e fico só com 8. Só que 8 é a resposta final, pessoal? Não. O que ele perguntou? Perímetro, então não acaba aqui no 8. O perímetro vai ser 4 vezes o lado do quadrado maior, porque os 4 lados são iguais, então eu posso fazer 4 vezes. E o lado do maior vai ser esse x mais 5. O x a gente acabou de encontrar, calculou, deu 8. É 8 mais 5. Você pode fazer 8 mais 5, que dá 13, faz 13 vezes 4, ou você distribui o 4. Eu, nesse caso, distribuí porque eu sei fazer de cabeça, ó. 4 vezes 8, 32, 4 vezes 5, 20, e aí eu faço 32 mais 20, que dá 52, e 52 é para nós a alternativa D. Belezinha, pessoal? Vocês entenderam? Deixa eu ver aqui nos comentários. Por que ficou 10x? Porque eu distribuí, tá, Vitor Hugo? Eu distribuí x mais 5 vezes x mais 5, e aí quando distribuir vai aparecer 5x mais 5x quando soma dá 10x, tá? Gente, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Compartilha com os seus amigos no grupo de WhatsApp da escola, mostra para eles que eles também podem estudar aqui através do canal, seja para o vestibulinho ou seja para uma prova na escola, para tirar dúvida de algum conteúdo que vocês tenham. E aí eu quero saber, gostaram? Querem mais na próxima semana? Ou tá bom, vamos parar por aqui, chega de live de quinta-feira. E eu quero encerrar essa live fazendo uma pergunta para vocês e eu quero a resposta aqui nos comentários. O que mais te motiva a passar no vestibulinho? Qual é a coisa que mais te motiva para você passar no vestibulinho? Escreve aqui que eu quero saber. E se você quiser, me siga lá no Instagram, @AmandaVerardo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Pode acessar o meu site amandaverardo.com.br ou curtir também a minha fanpage lá no Facebook e aí você nunca mais vai perder nenhum conteúdo meu. Belezinha, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, tenham todos um bom final de semana. Não desanima que o vestibulinho logo chega. Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Até mais.